Por exemplo, uma coisa que eu gosto sempre de contar, né? Uma história que real, né? Eu trabalhei numa empresa de calçados, até a sede era em Novo Hamburgo, aonde que eu desde fui calçadista, desde comecei a ser como serviços gerais e acabei como gerente de fábrica, né? E sempre lutando muito. E uma oportunidade foi demitido o gerente da fábrica da unidade que eu trabalhava e eu era só um contramestre. Poxa, na verdade eu era a pessoa que poderia assumir a parte da gerência. Fui numa reunião onde todos eram brancos, alemães, né? Alemão. E eu tive que me levantar e perguntar se. Daí eles falaram, pô, mas quem que nós vamos colocar lá? E eu tava ali, né? E eu pensei, eu vou falar, né? Eu disse, vocês têm alguma coisa contra o negro? Não, não temos. Então, eu sou o cara, então, para essa vaga, né? Foi aí que eu consegui a vaga, porque toda a empresa não tinha um negro na parte de cima da parte de administrativa. E eu fui um dos primeiros negros, então, na empresa a ser. Mas se eu não tivesse falado, talvez não teriam passado em branco mais uma vez, né? A possibilidade. Então, eu sempre penso que a inteligência é a mesma. E também, às vezes, as pessoas levam a questão do racismo, né, muito ao pé da letra, né? Um racismo que o próprio negro se transforma num racista, né? E eu acho que isso não é legal, né? Na verdade, os empreendedores hoje, o empreendedor que a gente está falando aqui muito é o empreendedor classe média baixa, que é um sonhador, né? Então hoje tu monta uma empresa de pequena, se tu conseguir com que ela seja uma de médio porte, tu já fica muito feliz, né? Tu gera emprego, gera renda, traz uma tranquilidade para tua família. Eu acho que o comodismo leva o empresário, o empreendedor a ficar nisso. E o próprio sistema, vou falar mais uma vez no sistema. O empresário hoje senta na sua cadeira, vê os seus funcionários, vê a possibilidade de crescimento, mas ele entende que o teto dele chegou ao fim, porque o sistema financeiro brasileiro não está preparado para fazer com que aquele empreendedor se transforme, em vez de ser uma média empresa, numa grande empresa. Parece que as grandes empresas já estão definidas quem são e ninguém mais vai ser, né? Então, a gente vê durante anos poucas empresas se sobressaindo, porque parece que o sistema abre algumas portas só e nessa porta tem 1.000 pessoas tentando entrar numa vaga, né? Então, hoje o empreendedor ir ao mercado buscar possibilidade de crescimento, ele encontra uma burocracia incrível, né? Um exemplo que eu tenho é que muitas vezes o BNDES é a salvação da humanidade. Não é a salvação da humanidade. O BNDES, na verdade, é um captador de sonhos. E simplesmente esses sonhos são engavetados. Porque existe alguém para te apertar a mão, bater nas tuas costas, mas para dizer, praticamente, é estar olhando teu olho e dizendo para ti que tu não vai conseguir, né? E a frustração existe sim. Então, quando esse empresário faz esse movimento todo documental para levantar um empréstimo, para aumentar a produção, para se jogar no mercado um pouco mais agressivo, ele também encontra a frustração. E a frustração está justamente nesse ponto, né? Não é que ele não tenha documentos para apresentar, é que realmente ele não tenha a capacidade que o sistema precisa que ele tenha, né? E existem outras empresas do mesmo ramo, do mesmo ramo de negócio que simplesmente já compraram o mercado, né? E ditam Então, as regras. ditam as regras. Então, hoje as empresas, indústrias, por exemplo, alimentícias de pequeno porte, elas trabalham com uma classe social diferente, que é uma classe social, a classe social C, porque a A e a B já tem dono. Vamos falar de proteína, por exemplo. A proteína na classe A e B já tem dono. Nós sabemos muito bem quem são, né? A classe C e a D, ela se alimenta das pequenas indústrias. E o que essas pequenas indústrias fazem? Elas abatem matrizes, né? E por isso que é mais barato a carne lá na comunidade. Então, na verdade, a questão social está também ligada a isso. Então, o sistema fez com que as indústrias não possam crescer, porque elas daí abateriam produtos melhores e quem abateria os subprodutos? Quem alimentaria as pessoas dos subprodutos?